Bem, quero convidar você que está na sua casa, J'aimerais t'inviter, toi qui es chez toi, que possa abrir a sua Bíblia. pour que tu puisses ouvrir ta Bible O Evangelho segundo escreveu Lucas, dans l'Évangile selon écrit Luc, capítulo de número 8, chapitre 8, verso de número 50. verset 50. Evangelho de Lucas, capítulo 8, Évangile de Luc, chapitre 8, verso 50. verset 50. Então a palavra de Deus para ministrar o seu coração nessa tarde. J'ai une parole de Dieu à ministrer pour ton cœur ce soir. Amém? Amen. Assim está escrito: Il est écrit: Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe: não temas, crê somente e serás salva. Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus: n'aie pas peur, crois seulement et elle guérira. Amém? Você que está na sua casa, coloca a mão no seu coração. Toi qui es chez toi, mets la main dans ton cœur. Você que ouve essa palavra, Toi qui écoutes cette parole, iremos orar. Senhor nosso Deus et e nous Pai, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, te agradecemos por esta palavra. nous te remercions pour cette parole. Fala com cada ouvinte nessa tarde, Parle avec chaque auditeur ce soir, em nome de Jesus Cristo. dans le nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Amém. Eu tenho a palavra de Deus, como eu disse, J'ai une parole de Dieu, comme je l'ai dit, e o tema da palavra é não temas, et le thème de cette parole, c'est ne crains rien, crê somente. crois seulement. Não temas, Ne crains pas, crê somente. et crois seulement. Nós estamos vivendo dias Nous vivons des jours em que a população ou a sociedade dans lesquels la population, la société, estão vivendo dias de medo, vit des jours de peur. mas a palavra de Deus para a sua vida nessa tarde, Et la parole de Dieu pour ta vie ce soir ela é objetiva e clara. est objective et claire. Não temas, Ne crains pas, creia somente. crois seulement. Essas palavras são palavras do próprio Jesus Cristo. Ces paroles sont les propres paroles de Jésus-Christ. E quando nós lemos a Escritura Sagrada, Et lorsque nous lisons l'Écriture sacrée, eu creio que você já leu ou já ouviu, je crois que tu as déjà lu ou écouté, mas a Bíblia ela está cheia ela tem aproximadamente 365 vezes essa palavra não temas. mais la parole a au moins 365 fois cette phrase ne crains pas. E muitas vezes nós não guardamos essa palavra em nossa vida, em nosso coração. Et beaucoup de fois, nous ne gardons pas cette parole dans notre vie, dans notre cœur. Acaba passando dias, semanas, meses temendo a várias coisas. Et on finit par passer des jours, des semaines et des mois en craignant des choses. E não colocamos em prática aquilo que Jesus Cristo ele diz várias vezes, aquilo que Deus ele diz várias vezes em sua Escritura Sagrada. Et nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu a écrit plusieurs fois dans l'Écriture sacrée. Como eu disse, a palavra objetiva para você nessa tarde, dizendo não temas, Comme j'ai dit, la parole objective pour toi ce soir, c'est ne crains pas. foi o que Deus colocou no nosso coração e eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur et je suis sûr que Dieu va parler puissamment. As Escrituras diz não temas, pois eu sou contigo. Les propres Écritures disent ne crains pas car je suis avec toi. Ele diz eu te fortaleço, Il a dit je te fortifie. é eu que te ajudo. C'est moi qui t'aide. Não temas, eu te levanto. Ne crains pas, je te lève. Não temas, eu vou contigo, eu serei contigo. Ne crains pas, je vais avec toi, je serai avec Em toi. vários lugares, Deus ele dizendo não temas. Plusieurs endroits où Dieu dit ne crains pas. Ou seja, ele dizendo eu estou aqui. Ou soit il nous dit je suis ici. Ele estava sendo bem objetivo em quem estaria com você. Il était bien objectif en disant je serai avec toi. Dizendo é eu que vou com você. En disant c'est moi qui vais avec toi. É eu que serei contigo. C'est moi qui serai avec toi. É eu que te levanto. C'est moi qui t'élève. É eu que te sustento. C'est moi qui te É soutiens. eu que te guardo. C'est moi qui te garde. É eu que te livro. C'est moi qui te délivre. Então nós vemos Alors nous voyons que não era qualquer um ser ou qualquer uma pessoa que ce n'était pas n'importe quel être, n'importe quelle personne. dizendo para este homem, Jairo, mais conhecido como Jairo, né? De cette personne appelée Jairus. Nos versículos que antecedem, nós vemos o nome desse centurião. Dans les versets qui précèdent, nous voyons le nom de ce centurion. Perdão,
desse chefe de uma sinagoga, pardon, de ce chef de synagogue. e ele diz para esse homem: não temas. Et il dit à cet homme, ne crains pas. Por que ele diz para este homem? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça à cet homme? Este homem, nos dias de Jesus Cristo, Cet homme, dans les jours de Jésus-Christ, ele estava enfrentando problemas dentro de casa, il affrontait des problèmes dans sa maison. a quais nós estamos também enfrentando nos dias de hoje. Les mêmes problèmes que nous affrontons de nos jours. Não sei você, talvez dentro da sua casa ou dentro da casa de um dos seus familiares, Je ne sais pas, peut-être toi dans ta maison, dans la maison ou de ta famille, dentro de uma casa de um amigo, ou dans la maison d'un ami. mas o problema daquele homem é que existia um problema de doença, Mais le problème de cet homme, c'est qu'il existait un problème de um maladie, problema de saúde, un problème de santé, de uma enfermidade dentro da sua casa. une infirmité au sein de sa maison. Ele tinha uma filha com 12 anos de idade, a Bíblia nos relata, Il avait une fille de 12 ans, la Bible raconte, e diz que ela estava terrivelmente doente, et elle raconte qu'elle était terriblement malade, à beira da morte, quase morta. presque morte. E no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, diz que quando ele procura Jesus Cristo, Dans Matthieu chapitre 9, dit que lorsqu'il va à la recherche de Jésus-Christ, ele diz: a minha filha está morta. il dit ma fille est morte. Em outras traduções diz que ela estava quase morta. Et dans d'autres traductions, on dit qu'elle était presque morte. Porém, o que eu quero trazer para você é que ele foi procurar a pessoa certa. Et ce que j'aimerais te ramener, c'est qu'il a choisi, il est parti à la rencontre de la bonne personne. E hoje nós estamos vivendo talvez dias como os dias de Jesus. Et aujourd'hui, nous vivons les jours de Jésus. E algumas pessoas até perguntam: mas Jesus passou por esse tipo de pandemia a qual nós estamos vivendo? Mais tu demandes, mais est-ce que Jésus a passé par cette pandémie que nous vivons? Eu não vou dizer uma pandemia, mas existia muitas doenças e enfermidades nos dias de Jesus. Je ne vais pas parler de pandémie, mais il existait plusieurs maladies et infirmités dans les temps de Jésus. E uma das coisas que Jesus mais fez foi curar o seu povo. Et l'une des choses que Jésus a pu faire, c'est guérir son peuple. Uma das coisas que Jesus mais fez foi curar pessoas que vinham até ele. Une des choses que Jésus a fait le plus, c'est de guérir les personnes qui venaient auprès de lui. Os evangelhos estão cheios de relatos de pessoas que foram curadas por Jesus. Les évangiles sont remplis de témoignages des personnes qui ont été guéries par Jésus. A Bíblia diz que multidões seguiam Jesus e eram curadas por ele de todas as enfermidades La Bible dit que des foules suivaient Jésus et étaient guéries par lui de toutes sortes de e maladies. de todas as doenças. Et de toutes sortes d'infirmités et maladies. Ou seja, na época de Jesus, quando Jesus passou na terra, Soit à l'époque de Jésus, lorsque Jésus est passé sur terre, existia várias doenças e várias enfermidades. il existait plusieurs maladies et plusieurs infirmités. E nós vemos que também estamos enfrentando dias como os dias, eu creio, os dias que Jesus esteve na terra. Et nous vivons et nous affrontons les jours, les mêmes jours que Jésus a vécu ici sur terre. E naquela época muitas pessoas tinham medo. Et à cette époque, beaucoup de personnes avaient peur. As pessoas ficavam preocupadas. Ces personnes étaient préoccupées. E eu não sei você, eu creio que às vezes você que está ouvindo esta palavra também está preocupado Je ne sais pas, mais je pense que toi qui écoutes cette parole est aussi préoccupé. em saber como serão os próximos dias, À savoir comment seront les prochains jours. como serão os próximos meses ou como serão os próximos anos. Comment vont être les prochains mois ou les prochaines années. Algumas pessoas até dizem que nós teremos que usar máscara durante 20 anos. Certaines personnes disent, mais nous devons porter des masques durant 20 ans. Eu já ouvi falar algumas pessoas dizerem que nós teremos que usar máscara o resto da vida. J'ai entendu des personnes dire que nous devrons porter des masques le reste de nos vies. E pessoas estão com muito medo. Et les personnes ont très peur. Pessoas estão passando por dias Les terríveis. personnes passent par des jours terribles. Mas as pessoas, eles estão esquecendo Mais les personnes oublient da onde buscar a fonte para a solução das nossas vidas. où chercher la source des solutions pour nos vies. Porque a preocupação de algumas pessoas é qual será a melhor vacina, Car la préoccupation pour certaines personnes, c'est quel sera le meilleur vaccin. qual será o melhor remédio para as nossas vidas. Quel sera le meilleur médicament pour nos vies. O que é que Deus ele tem, ou o que é que, perdão, não Deus, o que é que o mundo está fazendo para que nós possamos receber a cura? Que fait le monde pour que nous puissions recevoir la guérison? E está esquecendo do verdadeiro Senhor que pode trazer a cura. Et nous sommes en train d'oublier le véritable Está Seigneur esquecendo. qui apporte la guérison. Está esquecendo daquele que realmente pode trazer a cura. On oublie réellement celui qui est en train de ramener la guérison. Não desfazendo a eficácia de nenhuma vacina, Je ne méprise pas l'efficacité des vaccins. não desfazendo dos métodos que os médicos usam, Je ne méprise
pas les méthodes des médecins. Pelo contrário, os médicos são instrumentos de Deus na terra. Au contraire, les médecins sont les instruments de Dieu ici sur terre. Mas eu quero dizer para você que antes do médico, J'aimerais te dire qu'avant le médecin, antes da vacina, avant le vaccin, antes de qualquer coisa, existe um Senhor para a sua vida. avant toute chose, il existe un Seigneur pour ta vie. Existe um Senhor para a nossa vida. Il existe un Seigneur pour E o ta nome vie. dele é Jesus Cristo Et de son nom, Nazaré. c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ele é melhor do que qualquer vacina. Il est meilleur que n'importe quel vaccin. Ele é melhor do que qualquer médico, pois ele é um médico dos Il est médicos. meilleur que n'importe quel médecin, car c'est le médecin des médecins. E ele tem a solução para o fim da pandemia. Et il a la solution pour la fin de cette pandémie. E nós iremos ver, Et nous irons voir, acompanhando o texto que nós fizemos, a leitura do versículo, accompagné du texte que nous venons de lire. quando esse homem chamado Jairo, ele vai até Jesus Cristo, Lorsque cet homme appelé Jairus vient à la rencontre de Jésus-Christ, nós podemos às vezes pensar que ele poderia ter ido em vários outros lugares, nous pourrions penser qu'avant il était parti dans plusieurs autres endroits. pois já existia pessoas na sua casa, Car il existait déjà des personnes chez lui ali preocupadas com a sua filha, préoccupées avec sa fille. e para a tradição da época já existiam pessoas que estavam ali para chorar a morte da filha dele. Et dans la tradition de l'époque, il existait déjà des personnes qui étaient là-bas pour pleurer de la mort de sa fille. Ou seja, preocupou com várias outras coisas. Soit il s'est préoccupé avec autre chose. E quantas pessoas estão atrás de tantas outras coisas? Et combien de personnes courent derrière autre chose, Preocupado como solucionar esse problema. préoccupées avec comment avoir une solution pour ce problème. E algumas pessoas, até mesmo alguns cristãos, Et certaines personnes, et même certains chrétiens, dizendo: será que Deus está preocupado? se disent, mais est-ce que Dieu est préoccupé? Será que Deus ele quer trazer a cura? Est-ce que Dieu veut ramener la guérison? Será que Deus ele vai colocar um fim nessa pandemia? Est-ce que Dieu mettra fin à cette pandémie? E eu quero dizer para você que Deus ele quer, uma das coisas que ele mais quer é colocar um fim nessa pandemia. Et j'aimerais te dire que l'une des choses que Dieu veut le plus, c'est mettre une fin à cette Uma pandémie. das coisas que o Senhor Jesus Cristo ele mais quer fazer é curar você. L'une des choses que le Seigneur veut le plus, c'est te guérir. Curar você que sofre desse mal. Te guérir toi qui souffres de ce mal. Não somente do Covid, Pas seulement le Covid, mas de qualquer sorte de mais doenças, toutes sortes de maladies, qualquer tipo de enfermidade. toutes sortes d'infirmités. Eu sei que Jesus Cristo ele quer fazer isso na sua vida. Je sais que Jésus-Christ veut faire ça dans ta vie. Em Mateus capítulo 8, versículo 7, En Matthieu chapitre 8, verset 7, diz um centurião, a Bíblia relata que um centurião, la Bible raconte qu'un centurion ele veio atrás de Jesus Cristo, est venu derrière Jésus-Christ, porque um dos seus criados estava terrivelmente enfermo. car l'un de ses serviteurs était vraiment infirme. Ele estava sofrendo muito, de muitas dores, Il souffrait de beaucoup de douleurs. e ele veio atrás do Senhor Jesus. Et il vient derrière Jésus. E ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor ordene que o meu criado ele seja curado. Et il dit, Seigneur, j'aimerais que tu ordonnes que mon serviteur soit guéri. E no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 7, o Jesus Cristo dá uma resposta para Et ele. dans Matthieu chapitre 8, verset 7, Jésus-Christ lui donne une réponse. Olha o que Jesus Cristo ele diz. Regardez ce que Jésus-Christ lui dit. Ele diz: eu irei, capítulo 8, versículo 7. Chapitre 8, verset 7. Não, Mateus capítulo 8, versículo 7, ele diz, e Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Jésus lui dit, j'y vais et je le guérirai. Eu irei e lhe darei saúde. J'y vais et je le guérirai. Preste bastante atenção. Faites très attention. A ênfase aqui não é o fato de ir. L'emphase ici, ce n'est pas le fait d'aller. Não era o fato de Jesus, de somente ir. Ce n'était pas le fait d'aller, tout simplement. Mas o importante aqui era de quem estava indo. Mais l'important ici, c'est qui est-ce qui allait. Quem estava indo era o Senhor Jesus Cristo. Qui est-ce qui était en train d'aller? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Ele estava dizendo: eu irei e lhe darei Et saúde. il disait, j'y vais et je le guérirai. Não estava dizendo aos discípulos: vão. Il ne disait pas les disciples. Não desfazendo do que os discípulos poderiam fazer. Je ne méprise pas de ce que les disciples pourraient faire. Mas vemos em uma parte da Bíblia que os discípulos foram expulsar um demônio e eles não conseguiram. Et on voit dans une partie de la Bible que les disciples partaient expulser un démon, mais n'ont pas réussi. Mas quando se tratava de saúde, Jesus Cristo ele estava dizendo: eu irei e lhe darei saúde. Et quand on parlait de la santé, Jésus-Christ dit, j'y vais et je le guérirai. Olha que era enfático o eu de Cristo. Le moi qui était Christ est très Ele estava emphatique. dizendo: eu posso, Il dit, je peux, eu quero. je veux.
Mais uma vez ele estava dizendo: eu quero, Encore une fois, il disait je veux. eu irei e lhe darei saúde. J'irai lui donner la santé. Eu quero dizer para você que Jesus ele vai e vai te dar saúde. J'aimerais te dire que Jésus va te donner la santé. Ele vai na casa dos seus familiares e vai trazer saúde para os seus familiares. Il va à la maison de ta famille et donner la santé pour ta famille. Por isso ele diz: não temas, creia C'est somente. pour ça qu'il dit ne crains pas et crois seulement. Você precisa crer nessa palavra de hoje. Tu as besoin de croire dans cette parole. Jesus Cristo ele tem saúde para você, tem saúde para sua família. Jésus-Christ a de la santé pour toi et pour ta famille. E ele quer curar você. Il veut te guérir. Não é algo que nós precisamos ter dúvida. Ce n'est pas une chose que nous devons avoir un doute. Pois em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, Car en Matthieu chapitre 4 verset 23 au 25, diz que todas as pessoas que vinham até Jesus Cristo eram dit curadas. que toutes les personnes qui venaient auprès de Jésus-Christ étaient guéries. Diz que Jesus curava toda a casta de doenças e enfermidades. Dit que Jésus guérissait toutes sortes de maladies et infirmités. Qualquer que fosse a doença ou o mal, a todos ele curava. Peu importe le mal ou la maladie, il guérissait tous. Diz que todos que vinham a ele. Tous ceux qui venaient auprès de lui. Mateus capítulo 19, versículo 2. Matthieu chapitre 19 verset Diz 2. que grandes multidões o seguiam. Dit que des grandes foules le suivirent. E diz que a todos ele curava. Et il guérissait tout le monde. E nós vamos ver em várias partes da Bíblia Sagrada dizendo que Jesus ele curava todos que vinham até ele. Et nous voyons dans plusieurs parties de la Bible sacrée qu'il guérissait tous ceux qui venaient auprès de lui. A primeira coisa que eu quero dizer para você, La première chose que j'aimerais te dire, que o que nos chama a atenção na Bíblia Sagrada, ce qui nous attire l'attention dans la no Bible texto que sacrée, nós lemos, dans le texte que nous avons lu, nesses versículos que nós mencionamos, dans les versets que nous avons mentionnés, que todos vinham até Jesus Cristo, c'est que tout le monde venait auprès de que Jésus-Christ. precisava partir uma atitude da nossa parte, Et qu'il faut qu'une attitude de notre part puisse partir. mas que para que a cura chegasse, precisava ter uma atitude partindo de nós. Pour que la guérison puisse arriver, il y a une attitude qui émane de nous qui doit partir. Aquele homem, Jairo, Cet homme, Jairus, esse sacerdote, esse chefe de sinagoga, ce prêtre, ce chef de ele synagogue, foi até il est Jesus, parti à la rencontre ele de Jésus. buscou a Il est Jesus, parti chercher Jésus. ele começou a utilizar a sua fé. Il a commencé à utiliser sa foi. Em Hebreus capítulo 13, versículo 6, En Hébreux chapitre 13, verset 6, diz que é impossível agradar a Deus sem fé. dit qu'il est impossible de faire plaisir à Dieu sans foi. Aí continua dizendo, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus Et il continue à dire qu'il est nécessaire que ceux qui s'approchent de Dieu creia que Ele existe croient qu'il existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ou seja, não tema, somente creia. Alors ne crains pas et crois seulement. Comece a crer em Deus. Commence à croire en Dieu. Comece a crer em Jesus Cristo. Commence à croire en Ele tem a Jésus-Christ. saída para Il você. a la sortie. Ele é a solução para a sua vida. Il est la solution pour Ele é ta a vie. solução para a sua Il est la família. solution pour ta E famille. precisa crer que Ele existe, Ele tem poder Et tu dois croire qu'il existe et qu'il a le pouvoir de curar, de fazer qualquer de coisa. guérir, de faire n'importe quelle chose. E temos que, quando nós aproximamos dele, Et lorsque nous nous approchons de lui, nós precisamos saber que Ele é galardoador daqueles que o nous buscam. devons savoir qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ou seja, precisa haver uma busca. Alors il faut qu'il y ait une recherche. Essa busca não é só hoje, nos dias de pandemia. Cette recherche ne peut pas arriver seulement aujourd'hui, dans les jours de Essa busca está relacionada à nossa fé, à nossa crença em Jesus Cristo. Cette recherche est en relation avec notre foi et notre croyance. Nós precisamos crer que Jesus Cristo ele tem saída para Nous nós. devons croire que Jésus-Christ a la sortie pour nous. É Ele que nos livra no nosso caminho para o nosso trabalho. C'est lui qui nous délivre dans notre chemin. É Ele que dans notre guarda os travail. nossos filhos enquanto nós estamos trabalhando. C'est lui qui garde nos enfants lorsque nous Enquanto travaillons, eles estão na escola. pendant qu'ils sont à l'école. Ou seja, nós precisamos crer. Soit nous devons Nós croire, precisamos buscar o Senhor Jesus nous Cristo. devons chercher notre Seigneur Precisamos Jésus-Christ. confiar nele. Nous devons faire confiance. Não podemos temer, não temas, somente creia em Jesus Nous Cristo. ne devons pas craindre, ne crains pas et crois seulement en Jésus-Christ. E nós vemos o texto, esse homem Jairo, ele indo buscar a Jesus Cristo. Nous voyons dans ce texte Jairus qui va chercher Jésus-Christ. Não sei se ele buscou em outros lugares, mas agora ele estava indo no lugar Je certo. ne sais pas s'il a cherché dans d'autres endroits,
endroit, mais maintenant il recherche dans le bon endroit. Pois Jesus Cristo, em lugar nenhum da Bíblia Sagrada, ele recusou trazer a cura para alguém. Car Jésus-Christ, à aucun moment dans la Bible sacrée, a refusé de donner la guérison à quelqu'un. Mas em quase todas as partes nós vemos as pessoas indo até Jesus. Dans presque toutes les parties, nous voyons les personnes venir vers Jésus. Por isso, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il Et dit: Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et opprimés. E eu vos aliviarei. Et je vous donnerai le Eu soulagement. trarei paz, eu trarei Je saúde. vous donnerai la paix, la santé. Eu trarei descanso para a sua Je vous vida. donnerai le repos. Eu te darei alegria. Je vous donnerai A la alegria que joie. você não está tendo, a sua família não está tendo, Jesus Cristo ele tem para você. La joie que tu n'as pas et que ta famille n'a pas, Jésus-Christ. Mas ele diz: Vinde a mim. Et il dit: Venez à moi. Comece a me buscar. Commencez à me chercher. Comece a me procurar. Commencez à me chercher. Pois eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida. J'ai de grandes choses à faire dans ta vie. Não preocupe. Ne te préoccupe pas. Não temas. Ne crains pas. Creia somente. Crois seulement. É isso que Jesus Cristo está dizendo para você nessa C'est ce tarde. que Jésus est en train de dire à toi ce soir. Nós vemos também Nous voyons aussi em Lucas capítulo 5, en Luc chapitre 5, no versículo 12. les versets 12. Aliás, antes de ler, Avant de lire, nós vemos que quando este homem busca a Jesus Cristo, Jairo, nous voyons que cet homme, quand il cherche Jésus-Christ, cet homme Jairus, a primeira coisa que Jesus Cristo ele diz la première chose que Jésus-Christ dit, que ele se prontificou em ir na casa de Jairo. dit qu'il s'est apprêté à aller à la maison de Jairus. Ou seja, mais uma vez Jesus dizendo: eu quero. Encore une fois, Jésus dit: je veux. Assim como ele diz para aquele leproso, Tout comme il a dit avec le lépreux, ou assim como ele diz para aquele centurião: eu irei e lhe darei saúde. comme il a dit au centurion: j'irai et je donnerai la santé. Mais uma vez ele estava dizendo para este homem, para Jairo: Encore une fois, il était en train de dire à cet homme: eu irei e também lhe darei saúde para essa criança. j'irai et je donnerai la santé à cet enfant. Eu irei e trarei a paz, a alegria para esta casa. J'irai et je donnerai la paix et la joie dans cette E maison. muitas pessoas ainda perguntando: será que Jesus quer nos curar? Beaucoup de personnes se demandent: mais est-ce que Jésus veut réellement guérir? Jesus ele quer curar você, Jésus veut te guérir. mas nós precisamos ir buscar a ele. Mais nous devons le chercher. E quando ele estava indo em direção à casa de Jairo, Lorsqu'il partait en direction à la maison de diz Jésus, que uma mulher entra no seu caminho, dit qu'une femme va dans son chemin. uma pessoa entra, mas uma outra história entra no caminho de Jesus Cristo. Une autre histoire rentre dans le chemin de Jésus-Christ. Indo, Jesus descendo para a casa de Jairo, Jésus, en descendant à la maison de Jairus, entra uma mulher com hemorragia, une femme avec une hémorragie. com 12 anos, que sofria dessa enfermidade. Elle souffrait de cette infirmité depuis 12 ans. E diz que ela vindo por detrás. Et elle venait en arrière. Por que essa mulher ela veio por detrás? Pourquoi est-ce que cette femme est venue par Porque derrière? essa mulher poderia se dizer que ela estava como nos dias de hoje uma pessoa que pegou o Covid-19. Car cette femme aurait pu, comme dans nos jours aujourd'hui, avoir été atteinte du Covid-19. Excluída da sociedade. Elle était exclue de la société. 7 dias 7 jours. excluída. Assim conforme você às vezes que pegou, ficou 7 dias em casa. Comme toi qui peut-être a attrapé cette maladie. Excluído da sociedade. Exclu de la société. Era isso que essa mulher estava passando. C'est ce que cette femme est passée. Mas não era somente 7 dias, era 12 anos já. Et ce n'était pas 7 jours, mais 12 ans E déjà. agora essa mulher, ela rompe todas as barreiras. Maintenant, cette femme, elle brise les barrières. Ela sai do lugar onde ela era mantida em cativeiro Elle sort de l'endroit où elle était maintenue e prisonnière. começa a buscar o lugar Elle certo. commence à chercher l'endroit. Ela começa a ir em direção ao lugar Elle certo. commence à aller dans le bon. Em Marcos capítulo 5, En Actes chapitre 5. diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro Dit qu'elle avait déjà gaspillé tout son argent. com médicos, com todos os outros tipos de saída. Avec des médecins, toutes sortes de sorties. Talvez a vacina da Inglaterra, a vacina dos Estados Unidos não tinha dado certo para ela. Peut-être le vaccin d'Angleterre, le vaccin des États-Unis, mais rien n'était certain. Não tinha acabado a sua enfermidade. Sa maladie n'était pas partie. E a Bíblia ainda relata o seguinte, que ela ia de mal a pior, dia após Et dia. la Bible raconte qu'elle allait de mal en pire jour après jour. E quantas pessoas estão indo de mal a Et pior? combien de personnes vont de mal en pire? Gastando todo o seu dinheiro procurando várias outras coisas, outras alternativas. Gaspillant tout leur argent en cherchant d'autres solutions. Mais uma vez dizendo, não desfazendo da eficácia de nenhuma vacina. Encore une fois, je ne méprise pas l'efficacité des vaccins. Não desfazendo da eficácia de nenhum dos médicos. Je ne méprise pas l'efficacité des médecins.
saint. mas dizendo que a verdadeira saída para as nossas vidas é Jesus Cristo de Et je Nazaré. dis que la vraie sortie pour notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ele que pode trazer cura para o mundo. C'est lui qui peut amener la guérison. É Ele que pode trazer a salvação. C'est lui qui peut amener le salut. É Ele que pode trazer a paz, a alegria para a sua C'est casa. lui qui peut amener la paix et la joie dans ta maison. Salmo capítulo 127 diz que se Ele não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Salmo 127. Psaume 127 dit que s'il ne garde pas la maison, en vain garde les sentinelles. É Ele que cuida das nossas vidas. C'est lui qui prend soin de nos vies. Ainda que nós fazemos a nossa parte, é Ele que está cuidando de você. Même si nous faisons notre part, c'est lui qui prend soin. É Ele que está cuidando de nós. C'est lui qui prend soin de Mas nós nous. precisamos fazer a nossa parte em ir buscar ao Senhor Jesus Nous Cristo. devons faire notre part et aller chercher Jésus-Christ. É triste a realidade que está acontecendo. Notre réalité qui est en train de se Que passer. muitos cristãos, em vez de buscar o Senhor neste tempo de pandemia, têm se afastado. Beaucoup de personnes dans ce temps de pandémie, au lieu de chercher le Tem Seigneur, se distanciado. sont en train de s'éloigner. Em um culto de ceia como ontem, 16 pessoas assistindo o culto de Le ceia. culte de Saint-Seigneur, seulement 16 personnes ont assisté. Não sei quantas pessoas, quantos participantes estão ouvindo essa palavra Je ne hoje. sais pas combien d'auditeurs écoutent cette parole aujourd'hui. Mas pela quantidade que nós vemos acompanhando, nós sabemos que não é muito. Mais nous voyons que la quantité n'est pas beaucoup. Mas eu quero dizer para você que você não deve desistir. Mais je vais te dire que tu ne Que dois você pas não, abandonner. que você não deve parar. Tu ne dois pas t'arrêter. Que você deve continuar. Tu dois continuer. Pois Jesus Cristo, Ele tem a saída, Ele tem a solução para a sua vida. Jésus-Christ a la sortie et a Ele la solution pour ta vie. Ele é melhor do que qualquer vacina, do que qualquer outra coisa para a nossa Il est vida. meilleur que n'importe quel autre vaccin, n'importe quelle autre chose pour notre vie. E nós vemos em Lucas capítulo Et nous 5, voyons en Luc chapitre 5. mais uma vez, um homem também excluído da sociedade, como algumas pessoas que estão nos dias de hoje. Encore une fois, l'homme exclu de la société comme beaucoup de personnes aujourd'hui. No capítulo 5, versículo Le 12. chapitre 5, verset 12. E aconteceu que quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, Alors que Jésus se trouvait dans une localité, survint un homme couvert de lèpre. vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Quand il vit Jésus, il se jeta devant lui, le visage contre terre, et le pria en ces termes: Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais uma vez, um homem que se aproxima de Jesus, um homem que não poderia estar no meio da sociedade. Encore une fois, un homme qui s'approche de Jésus, un homme qui ne pouvait pas être au milieu de la société. Era uma pandemia? C'était une pandémie. Não. Não. Era uma lepra. C'était une lèpre. Mas também ele estava excluído da sociedade. Mais il était également exclu de la Ele société. tinha que ficar excluído. Il devait rester exclu. Mas esse homem, Et cet homme, quando ele chega até Jesus Cristo, lorsqu'il vient vers Jésus, repara que o que nos chama a atenção, remarquez que ce qui nous attire l'attention, que a dúvida desse homem não era relacionada ao poder de Jesus Cristo, c'est que le doute de cet homme n'était pas en relation avec le pouvoir de Christ, mas era o querer de Jesus Cristo. mais c'était le vouloir de Jésus-Christ. Por isso ele diz: se quiseres. C'est pour ça qu'il dit si tu le veux. Ele estava dizendo: eu não sei se o Senhor quer me curar, Et il demandait, je ne sais pas si tu veux me guérir, mas se quiseres, eu sei que bem podes. mais si tu le veux, je sais que tu le peux. Ou seja, ele sabia que Jesus Cristo ele tem poder para curar. Soit il savait que Jésus-Christ avait le pouvoir. E eu de sei que guérir. você que está ouvindo esta palavra sabe que Jesus Cristo ele tem poder para curar. Et je sais que toi qui écoutes cette parole, tu sais que Jésus a le pouvoir. Mas às vezes está duvidando assim como esse homem, Et parfois tu doutes comme cet homme, dizendo: será que ele quer? en disant est-ce qu'il le veut? Se quiseres, ele pode. S'il le veut, il le peut. Ele tem poder. Il a le pouvoir. E muitas pessoas duvidando Et beaucoup de personnes doutent. se Jesus ele quer. Si Jésus le veut. E mais uma vez eu digo para você, Encore une fois, je te dis. ele está dizendo: eu quero, Il dit je veux. eu posso, Je peux. eu vou, Je vais. eu trago a cura. J'amène la É eu que vou fazer na sua vida. C'est moi qui va faire Não la vie. duvide de Jesus. Ne doute pas de Jésus. Não duvide do que ele Ne quer. doute pas de ce qu'il veut. Pois a vontade dele é que todos nós sejamos sãos. Car sa volonté, c'est que nous soyons tous saints. Por isso, no capítulo 9 C'est pour ça que dans le chapitre 9, de Mateus, ele diz: eu vim para trazer saúde, eu vim para os doentes. chapitre 9 de Matthieu dit que je viens pour les malades. Ele diz: eu não vim para o são, eu vim foi para os enfermos Je ne mesmo. suis pas venu pour les saints, mais pour les infirmes. Eu vim foi para trazer Je saúde. suis venu pour amener la santé. Eu vim foi para os Je pecadores, suis venu pour les pécheurs. para trazer salvação para eles, para trazer libertação para a vida deles. Pour leur amener le salut et la délivrance. E mais uma vez dizendo: não duvides, Et encore une fois, il dit je ne doute pas. não temas, Ne crains pas. creia somente, creia somente no poder de Jesus Crois Cristo. seulement dans le pouvoir de Jésus-Christ. Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele diz
dizendo, eu não mudei. Hébreux chapitre 13, verset 8 dit, je n'ai pas changé. Eu continuo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Je continue d'être le même hier, aujourd'hui. Eu operei ontem, eu opero hoje e vou continuar operando na sua vida. J'ai opéré hier, j'opère aujourd'hui, je continuerai à opérer dans Então ta não vie. tenha medo. Alors n'aie pas peur. Creia somente, tenha fé em Jesus Crois Cristo. seulement et aie la foi en Jésus-Christ. E mais uma vez, Jesus Cristo. Et encore une fois, Jésus-Christ. Repare o que Jesus Cristo ele faz no versículo 13 de Lucas capítulo 5. Remarquez ce que Jésus-Christ fait dans Luc chapitre 13, verset 5. Diz, ele estendendo a mão, Il tendit sa main. tocou-lhe dizendo, quero, Il a touché, il a dit, je eu veux. quero ser limpo. Je veux être Preste atenção no que Jesus Cristo ele fez primeiro. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. Esse homem ele não poderia, esse homem ninguém poderia tocar nele. Cet homme, personne ne pouvait le toucher. E muitas vezes você duvidando, será que Jesus Cristo ele me Et ama? beaucoup de fois, tu doutes en disant, est-ce que Jésus-Christ, il m'aime? Será que Jesus Cristo está preocupado com a raça humana? Est-ce que Jésus-Christ est préoccupé avec la race humaine? Está preocupado com as famílias que estão sofrendo? Préoccupé avec les familles qui souffrent? Jesus Cristo ele está assim preocupado. Oui, Jésus-Christ est O que préoccupé. Jesus Cristo ele fez ao estender a mão, ele era demonstrando amor. Ce que Jésus-Christ a fait en tendant sa main, c'est il démontrait Ele estava demonstrando amor para aquele Il homem, démontrait son amour pour cet homme. porque pela tradição ele não poderia tocar, Car selon la tradition, il ne pouvait pas le mas ali ele toucher. estava tocando. Quando ele estava tocando, Mais il le touchait. Et lorsqu'il a touché, ele estava fazendo o que Isaías profetizou il a fait ce qu'Isaïe a prophétisé. no capítulo 53 de Isaías. Dans le chapitre 53 d'Isaïe. O que Isaías ele diz no capítulo 53, versículo 4? Qu'est-ce qu'Isaïe a dit dans le chapitre 53, verset 4? Ele diz Il a verdadeiramente, dit véritablement. ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Il a pris sur lui nos maladies et nos douleurs. Ele já levou as nossas enfermidades sobre si. Il a emmené nos infirmités sur Ele lui. já levou as nossas doenças Il a sobre emmené si. nos maladies sur lui. Isso que, Avec lui. era isso que Isaías estava profetizando. Et c'est ça que Isaïe E prophétisait. é isso que Jesus Cristo estava fazendo na vida daquele leproso. Et c'est ça que Jésus faisait dans la vie de ce lépreux. Era isso que Jesus Cristo estava fazendo na vida daquela mulher que sofria de 12 anos de Et hemorragia. c'est ça que Jésus-Christ a fait dans la vie de la femme qui souffrait pendant 12 ans d'hémorragie. Pois ela também não poderia tocar, mas ela tocou em Jesus Cristo. Car elle aussi, elle ne pouvait pas toucher, mais elle a touché Jésus. Ou seja, ela estava transferindo também a sua enfermidade para Jesus Cristo. Soit elle transférait son infirmité à Jésus-Christ. E aqui também Jesus Cristo estava pegando a enfermidade daquele homem. Et ici, Jésus-Christ prenait l'infirmité de cet homme. Por isso o profeta Isaías dizia, ele levou sobre si, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas Et enfermidades. le prophète Isaïe dit réellement, il a emmené sur lui nos infirmités. E ele continua dizendo no versículo 5, Et verset 5, il continue a à parte dire, B, la partie B, o castigo que nos traz a paz le châtiment qui nous amène la paix, estava sobre ele. était sur lui. Ou seja, ele estava tirando o castigo sobre aquele homem para cima dele. Il enlevait le châtiment de cet homme. Ele estava et l'emmenait pegando sur o lui. castigo para ele. Il prenait ce châtiment Ele pour estava lui. pegando a enfermidade para Il ele. prenait cette infirmité pour lui. E naquele momento ele estava trazendo cura, transferindo cura. À ce moment-là, il transférait. Ele la estava guérison. trazendo paz para aquela vida. Il amenait la paix pour cette vie. E é isso que Jesus Cristo está fazendo nos dias de C'est ce hoje. que Jésus-Christ fait dans nos jours. No dia de hoje, na sua vida. À l'heure d'aujourd'hui, Ele dans está ta vie, pegando toda a enfermidade, il prend toute infirmité, toda doença, toute maladie, e Ele está levando sobre et si. il l'emmène Ele sur está lui. trazendo paz para você. Et il te ramène la paix. Ele está trazendo saúde para Il você. apporte la santé. Naquele momento ele não podia tocar naquele homem, À ce moment-là, il ne pouvait pas toucher cet homme. mas ele estava tocando e pegando aquela Et il enfermidade le touchait et il prenait cette e infirmité. trazendo a saúde e dizendo: eu quero, En disant, je eu peux, posso, eu tenho poder conforme você diz. je peux, j'ai le pouvoir comme tu l'as dit. E você perguntou: se quiseres, eu quero. É isso que eu quero para você, para sua Tu vida. m'as demandé si je veux, oui, je veux ça pour ta vie. É isso que Jesus Cristo, é isso que Deus quer para as nossas C'est vidas. ça que Jésus-Christ veut pour nos vies. Mais uma vez, olha que parte do leproso. Encore une fois, regardez la partie du lépreux. Olha que partia dele a busca. Regardez que la recherche partait de lui. Olha que a busca para a cura da filha de Jairo partia dele, de Jairo. La recherche de la guérison pour la fille de Jairus partait de lui. A cura para a vida da mulher que sofria de hemorragia partia dela. La guérison de la femme qui souffrait d'hémorragie partait d'elle. A cura para todas as pessoas que receberam a cura vieram deles. Para todas as pessoas que vieram até Jesus partiram deles. La guérison de tous ceux qui sont venus auprès de Jésus partait d'eux. Partiram das multidões. Et ça partait des foules. E a Bíblia diz que eram multidões de pessoas que eram curadas. La Bible dit que c'était des foules, des foules qui
que eram salvas. qui étaient sauvées. Aquela mulher que sofria de hemorragia depois que ela tocou, Cette femme qui souffrait d'hémorragie après avoir touché. Jesus virou para ela. Jésus s'est retourné vers elle. Depois que encontrou quem era a pessoa, Jesus ele vira para aquela mulher. Après avoir trouvé qui était cette personne, il est venu auprès de E ele cette diz femme. para ela também: não temas, Et il lui dit, ne crains pas, tende ânimo. courage. E no Evangelho de Mateus ele diz: tenha coragem. Dans l'évangile de Matthieu, il dit courage. Em Marcos ele diz: tenha ânimo. Et en Marc, il dit Tenha ânimo. Coragem também. Em Lucas ele diz: não temas. en Luc, il dit ne crains pas. E a palavra de Deus para a sua vida, conforme é o tema, não temas. Et la parole pour ta vie, c'est ne crains pas. Tenha coragem, tenha ânimo. Jesus Cristo, Ele é a saída para as nossas vidas. Courage, anime-toi, car Jésus, c'est la sortie pour nos vies. Aleluia. E nós vemos aqui, Et nous para voyons finalizar, ici, pour terminer, quando Jesus Cristo, o versículo que nós lemos, Lucas capítulo 8, versículo 50. Luc chapitre 8, verset 50. Quando Jesus Cristo, Lorsque Jésus-Christ, ele chega na casa de Jairo, il arrive à la maison de Jairus, na casa daquele homem que a sua filha já estava, quando ele chega, a sua filha já estava morta, lorsqu'il arrive, sa fille était déjà morte, pois ainda no caminho, car pendant le chemin, pois ele foi interrompido na sua trajetória indo para a casa de Jairo, il a été interrompu lors de sa trajectoire à la maison de Jairus, para curar outra pessoa de uma outra enfermidade. pour guérir une autre personne d'une autre infirmité. E se parasse outra pessoa de alguma enfermidade, ele curava também. Et si par hasard une autre personne s'arrêtait avec une infirmité, Pois a il Bíblia diz que guérissait. todos que paravam ele, todos que iam até ele, era curado. Car la Bible dit que tous ceux qui s'arrêtaient auprès de lui étaient guéris. Mas devido às vezes o tempo que ele leva para chegar até aquele lugar, Et malgré le temps qu'il prend pour aller dans cet endroit, a Bíblia relata que as pessoas que estavam na casa de Jairo correram até Jairo la Bible raconte que les personnes qui étaient dans la maison de Jairus couraient auprès de Jairus. e disseram para Jairo: Et on dit à Jairus, não incomodes mais o mestre, ne dérange pas le maître, deixe ele quieto, laisse-le tranquille. ele não precisa ir mais em casa. Il n'a plus besoin d'aller dans ta maison. A sua filha já morreu, Ta fille est déjà a morte. sua filha está Ta morta. fille est morte. E naquele momento eu creio Et à ce moment-là, je crois que a fé de Jairo ela surta. que la foi de Jairus, Ela surta, elle tombe. ele começa a ficar, ele perde a sua fé. Il commence à perdre sa foi. Eu creio que naquele momento ele perde o seu lugar, o chão. Et je pense qu'à ce moment-là, il commence à perdre raison. E Jesus Cristo, ele ouvindo o que aquelas pessoas diziam para Jairo. Et Jésus-Christ, en entendant ce que les personnes disaient à Jairus, Olha o que o versículo diz: Jesus, porém, ouvindo. regardez ce que le verset dit, O 49, para que nós possamos entender. à partir du 49, pour que nous puissions comprendre. Lucas 8, 49. Luc 8, 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga dizendo a Jairo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint à la maison du chef de la synagogue et dit à celui-ci, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Versículo 50. Verset 50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu: não temas, creia somente e serás salva. Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus, n'aie pas peur, crois seulement et elle guérira. Ou seja, Soit, aquela menina já estava morta, cette fille était déjà morte. mas Jesus Cristo ele estava dizendo: Mais Jésus-Christ disait, é eu, c'est moi, é eu, c'est moi, é eu, Jesus Cristo de c'est Nazaré. moi Jésus-Christ de Nazareth, É eu, c'est moi, o dono da vida que está indo na sua le casa. maître de la vie qui va dans ta maison, É eu, o dono da saúde que está indo até a sua le casa. maître de la santé qui E é vient isso dans que ta Jesus maison. Cristo está dizendo para você nessa Et tarde. c'est ça que Jésus-Christ te dit É ce eu que soir. estou indo curar a sua doença, C'est moi qui vais guérir ta a maladie, sua enfermidade, ton infirmité, porque você veio me buscar, car tu es venu me você já chercher. veio atrás de mim. Agora é eu que vou trazer a salvação, a cura para essa enfermidade. Il vient amener la guérison pour cette infirmité. E quando ele chega na casa de Et Jairo, lorsqu'il arrive à la maison de Jairus, ele coloca para fora as pessoas que estavam chorando, il met en arrière les personnes qui pleuraient, as pessoas que estavam ali preocupadas, sofrendo. les personnes qui étaient là-bas préoccupées, qui souffraient. E ele entra com alguns dos seus discípulos Et il entre avec quelques-uns e de com os ses pais disciples, da criança. et avec les parents de l'enfant. E aquela criança já estava morta. Et cet enfant était déjà mort. E mais uma vez, Et encore une fois, Jesus Cristo, Jésus-Christ, ele não poderia, segundo a tradição judaica, selon la tradition juive,
tocar em um morto. Vous ne pouvez pas toucher un mort. Repara o que Jesus Cristo ele fez. Remarquez ce que Jésus-Christ a fait. A mulher de hemorragia toca em Jesus Cristo. La femme qui avait l'hémorragie touche Jésus-Christ. Jesus Cristo, ele, naquele momento, ele traz sobre si aquela enfermidade. Jésus-Christ, à ce moment-là, il prend sur lui l'infirmité. O leproso, ele toca no leproso. Ele não poderia, segundo a tradição, Il touche le lépreux, il ne pouvait pas selon la tradition. pois ele ficaria impuro também. Car il serait aussi impur. Mas ele toca porque ele estava pegando aquela enfermidade e transferindo Et saúde. il le touche car il prenait cette infirmité. E mais uma transférait vez, la guérison. segundo a tradição, ele não poderia tocar em um morto. Et encore une fois, selon la tradition, il ne pouvait pas toucher un Mas a mort. Bíblia Sagrada diz que ele pega na mão daquela Mais la criança. Bible dit qu'il prend la main de cet enfant. Naquele momento ele estava pegando aquela morte. À ce moment-là, il prenait la mort. Ele estava assumindo, pegando, ele estava atraindo aquela morte para si. Il assumait, il attirait la mort sur lui. Mas a morte não tem poder sobre Jesus Cristo. Et la mort n'a aucun pouvoir sur Jésus. Pois ele é maior do que a morte, ele é maior do que tudo. Car il est plus grand que la mort, il est plus grand que E tout. naquele momento que ele pega Et à ce moment-là, lorsqu'il na mão prend daquela criança, ele disse para aquela criança: levanta e anda. la main de cet enfant et lui dit marche, lève-toi et marche. E naquele momento aquela criança que estava morta, ela levantou e começou a À andar. ce moment-là, cette fille qui était morte a commencé à se lever et à marcher. Eu imagino a fé de Jairo indo lá em cima mais uma vez. J'imagine la foi de Jairus. E é isso que Jesus Cristo ele quer fazer na sua vida. Ele quer que a sua fé ela vai lá em Et cima. c'est ça que Jésus-Christ veut faire dans ta vie. Il veut que ta foi aille en haut. Por isso ele diz: não temas, creia somente, tenha fé, que a sua fé ela seja C'est grande. pour ça qu'il dit ne crains pas et crois seulement que ta foi puisse être grande. Ainda que esteja morto, viverá. Même si quelqu'un est mort, il va Ele vivre. diz: quem crê em mim, Celui qui croit en moi, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. celui qui croit en moi, même s'il est mort, il Foi va isso vivre. que ele diz para a irmã de Lázaro, quando Lázaro já estava morto há 4 C'est dias. ce qu'il a dit à la sœur de Lazare lorsque Lazare était mort depuis 4 jours. Em João capítulo 11, quando ele chega En Jean chapitre 11, lorsqu'il arrive no lugar na cidade onde Lázaro ele morava, dans la ville de Lazare, aonde Lázaro ele tinha sido enterrado, là où Lazare était enterré, a primeira coisa que a irmã de